madrugada de terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Ao raiar do dia, viaturas da Polícia Federal, Polícia Militar e veículos com integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado da Paraíba, o GAECO, circulam freneticamente pelas ruas de João Pessoa. As imagens compõem mais um capítulo da chamada guerra contra a corrupção. O objetivo aparente das equipes é realizar buscas e apreensões em 35 endereços e prender o ex-governador Ricardo Coutinho, junto com outras 27 pessoas. Foram expedidos 17 mandados de prisão e outros 54 de busca e apreensão aqui na Paraíba. Após a prisão, ele foi levado até a sede da Polícia Federal em João Pessoa. Mas por trás do combate à corrupção, a Operação Calvário, como foi batizada numa referência bíblica, construiu enredos semelhantes aos da Operação Lava Jato de Curitiba. Ambas mostram os graves e profundos desvios na forma de se fazer investigação no Brasil. Irmãs siamesas, a Lava Jato e a Calvário começam investigando danos aos cofres públicos, mas logo viram poderosas armas em outro campo de batalha: a guerra política. Os casos contados neste documentário são frutos de apuração jornalística. A coletânea de absurdos aqui relatados mostra que estamos diante de um escândalo de grandes proporções, jurídicas, econômicas, sociais e políticas. Em 14 de dezembro de 2018, uma força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil Fluminense prende Daniel Gomes da Silva, empresário acusado de comandar um esquema de superfaturamento em hospitais geridos pela Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul. Estava deflagrada a Operação Calvário. Recentemente descobriu-se que o principal delator da Operação Calvário escreveu e entregou aos investigadores os trechos dos diálogos usados em sua delação. Conversas que teriam sido gravadas ao longo de anos foram passadas para o papel por Daniel Gomes da Silva enquanto estava preso na Penitenciária de Segurança Máxima da Papuda, em Brasília. Ele tinha à sua disposição um pequeno notebook dentro da cela para essa tarefa. Assim como na Lava Jato, na Calvário também houve combinação de rumos. Áudios que mostram discussões entre integrantes da oligarquia político-judiciária da Paraíba e membros da força-tarefa da Calvário. Diálogos que revelam temor de que Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinasse o acesso às delações. E a confissão do uso das delações premiadas para incriminar o ex-governador Ricardo Coutinho, chamado de O Mago. Naquela sexta-feira que antecipava a semana do Natal, o noticiário em todo o Brasil estava focado nos preparativos para o governo recém-eleito de Jair Bolsonaro. A Lava Jato escrevia mais uma página de sua história. Em São Paulo, o ex-presidente Lula virava réu em nova ação, acusado de lavagem de dinheiro e negócios no continente africano. O momento era o ápice dos métodos da Lava Jato, mas isso trazia implicações sérias para o sistema de justiça e o país. O lavajatismo contaminou a justiça brasileira como uma epidemia. A Lava Jato trouxe um dos seus principais pilares, a criminalização da política. Foi trabalhando a criminalização da política
que a Lava Jato conseguiu colocar lá no poder Bolsonaro e dias depois o Sérgio Moro. Quando você criminaliza e judicializa a política, o que é processo sai. Você não tem mais processo. O processo que eu estou falando é aquele processo devido, processo legal. Direito, garantia da Constituição Federal. Você começa a ter, então, uma atividade de persecução. E essa atividade de persecução, num país em que vige a autonomia das decisões judiciais, vira uma loucura. Quem olha de fora hoje pode falar, não, foi uma operação boa, porque perseguiu corrupção, e ao mesmo tempo ruim, porque teve abusos, como se fosse um equilíbrio, quando não é isso. Há uma lógica nessa relação. Há uma lógica. Qual que é a lógica? A investigação real de corrupção serve de legitimação para o abuso, para a prática de exceção e para a perseguição a inimigos políticos. A partir da delação premiada de Daniel Gomes, a Calvário se instalou na Paraíba. A Cruz Vermelha mantinha contrato de gestão do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, assinado na época em que Ricardo Coutinho era governador. Preso, Daniel Gomes disse que o contrato, assim como outros da área da saúde, educação, cultura e até loterias, foi feito para desviar dinheiro público e financiar partidos e campanhas políticas, no período de julho de 2011 até dezembro de 2018. E que o chefe do esquema era ninguém mais, ninguém menos que o ex-governador Ricardo Coutinho. A Paraíba, por exemplo, é um caso típico. Porque ali houve uma operação muito semelhante à que houve contra Lula. Estruturalmente, no plano estrutural, o mesmo tipo, né? Em que você persegue alguns casos de corrupção que são reais e busca neles legitimação para atingir líderes políticos, como aquele Ricardo Coutinho, não é isso? O antigo governador, né? Nada é provado contra ele. A primeira semelhança é a espetacularização midiática. Ou seja, o acesso que muitos jornalistas, blogueiros, imprensa em geral, tiveram acesso aos conteúdos, aos processos, parte do processo, antes mesmo dos denunciados, antes mesmo dos que estavam sendo investigados, né? Então isso ajudou a criar um ambiente político que vai justificar todos os outros procedimentos, e esse vem o segundo ponto do segunda característica que vincula a Calvário com a Operação Lava Jato, que é o uso ostensivo, né, de delações premiadas como meio de obtenção de provas. À delação de Daniel Gomes foram juntadas outras delações de pessoas presas nos primeiros movimentos da Calvário na Paraíba. Livânia Farias, ex-secretária de Administração do Estado, e seu assessor, Leandro Nunes, além de Michele Lousada, assessora de Daniel Gomes, e de Ivan Buriti, ex-secretária adjunto de Turismo. Todos fizeram delação premiada no cárcere e negociaram suas liberdades. Com base no que disseram, o GAECO e as forças policiais avançaram sobre Ricardo Coutinho e integrantes de seu grupo político, mas pouparam o atual governador, João Azevedo, cuja campanha eleitoral foi indicada nas delações como destino do dinheiro entregue por Michele e Leandro numa caixa de vinhos. Após identificar seus alvos, o GAECO escolheu esperar até o dia 17 de dezembro de 2019 para executar a prisão, com o ex-governador já de férias e às vésperas do recesso judicial. Assim, puderam incluí-lo também na lista de procurados da Interpol. À frente da Calvário estavam o desembargador do Tribunal de Justiça, Ricardo Vital, e o promotor do GAECO, Otávio Paulo Neto.
Eles eram chamados na imprensa local de Moro e Dallagnol da Paraíba. Entre outras medidas ofensivas ao direito, o desembargador ficou com os processos da Calvário em suas mãos, mesmo com o STF tendo decidido em 2018 que questões eleitorais deveriam ser julgadas pela Justiça Eleitoral, não pelo Tribunal de Justiça. O método lavajatista funciona assim. A partir de um caso de corrupção, prende-se alguns acusados, que são mantidos encarcerados até que aceitam assinar acordos de delação premiada. O prêmio inclui o relaxamento da prisão. Já a delação sempre implica um ou mais políticos de destaque. Trechos da delação são repassados à imprensa, que noticia com alarde o escândalo envolvendo alvos políticos selecionados pelos acusadores. A delação vira verdade e serve também para basear denúncias e pedidos de prisões, busca e apreensão, aceitos pelo juiz sem que sejam confrontados com novos fatos, datas, caminho do dinheiro e outras provas materiais. Assim, a condenação acontece antes do processo ser julgado, numa associação entre a acusação e justiça que constrói a culpa através da mídia, passando por cima da Constituição e das regras do processo penal. Há, inclusive, ligação direta na Paraíba do ex-procurador do Paraná, Deltan Dallagnol, e de Sérgio Moro, que teve agenda surpresa em fevereiro de 2020, quando era ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro. A Superintendência da Paraíba tem se destacado aí no enfrentamento e investigações desses casos, sendo aqui de se apontar expressamente recentes operações, mas recentes operações como a Operação Calvário. Eu tive o privilégio, a honra de conhecer o promotor de justiça Otávio ao longo desse tempo de Lava Jato, ao longo desses últimos anos. E eu tenho nele uma das pessoas mais comprometidas com a sociedade, com o combate à corrupção e com a integridade que eu já conhecia na minha história. Que não doa o seu tempo de trabalho, ele doa a sua vida para o combate à corrupção, uma pessoa em cuja integridade eu confio 1000%. Não se tratam de coincidências, mas de um fenômeno chamado lawfare, que se espalhou pelo sistema de justiça brasileiro. Lawfare é a junção de duas palavras em inglês: law, que significa lei, e warfare, estado de guerra. Conceituo o lawfare como o uso estratégico do direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar o inimigo. É o direito como uma arma para destruir a política e converter a cena pública numa mera disputa em que não há uma ideia de adversários, de um mero antagonismo político, senão que uma ideia de hostilidade, que é a ideia que está no centro da ideia de guerra e de lawfare. Quando você me empurrou pro abismo, não imaginava que eu sabia voar. Não julgo a sua intenção, mas hoje eu digo pro meu coração: que bem que você me fez ao me empurrar.